pessoal. Dando continuidade às apresentações de trabalhos, eu sou a Cláudia, estudante da Faculdade de Engenharia Agronômica, e hoje nós iremos falar sobre a tecnologia do leite e seus derivados, juntamente com a Maísa. Olá, pessoal! Pode passar. Então, como produzir leite de qualidade, né? A produção de leite de qualidade ela vai abrir portas de um mercado consumidor exigente, tanto no Brasil como no mundo. E hoje, a maioria dos produtores produz leite cru resfriado e a tendência é a valorização do leite que atenda às exigências dos laticínios. Existem algumas medidas de higiene para manter a qualidade do leite. As bactérias e os micro-organismos, eles estão por todo lugar e, por isso, é necessário que os produtores adotem medidas para que o leite não seja contaminado. E, entre essas medidas, está manter a sala ou o local de ordenha sempre limpos, usar roupas limpas para ordenhar as vacas. Pode passar. Utilizar água de boa qualidade, que seja potável, lavar as mãos e mantê-las sempre limpas durante a ordenha, de preferência utilizar luvas de borracha. Pode passar. Imergir as tetas das vacas em solução desinfetantes, antes e após a ordenha, secar as tetas com papel, dentre outras medidas que vão manter a qualidade do leite. Pode passar. Lavar os equipamentos e utensílios após cada ordenha, trocar as borrachas e mangueiras dos equipamentos de ordenha com frequência, lavar os tanques de refrigeração, entre outros. Vamos falar um pouco sobre a mastite. A mastite é uma inflamação no úbere da vaca e ela deve ser reconhecida e tratada para não afetar a produtividade do rebanho. Existem dois tipos de mastite, a clínica e a subclínica. A mastite clínica ela é mais fácil de ser diagnosticada porque a vaca ela vai parar de se alimentar, ela tem febre, reduz a produção de leite, o úbere fica inchado e avermelhado, e o leite vai apresentar grumos, pus e outras alterações. Ela pode ser transmissível para outros animais e por isso ela deve ser tratada. Ela pode ser detectada pela eliminação dos primeiros jatos de leite em uma caneca, que ela pode ser telada, ou de fundo escuro, como vocês podem ver na imagem. É muito importante fazer essa avaliação inicial para que não ocorra a contaminação do leite das demais vacas. E a subclínica, ela não vai apresentar nenhum dos sintomas anteriores, a não ser a redução da produção de leite. E para detectar, deve-se realizar a contagem de células somáticas, que é a CCS do leite, e essa análise ela é feita por meio de análise laboratorial. Pode passar. Outra ação importante é a conservação do leite ordenhado em baixas temperaturas. Os produtores rurais eles devem utilizar tanques de refrigeração por expansão direta a 4 graus ou por imersão de latões em água gelada a 7 graus por até no máximo 48 horas antes de ser transportado. E para o transporte, o leite cru refrigerado ele deve ser transportado a granel da propriedade para a indústria em tanques rodoviários isotérmicos. E já o leite cru não refrigerado, ele pode ser transportado em latões, desde que ele chegue à indústria em até 2 horas após a ordenha. Pode passar. Existem algumas análises para verificar a qualidade do leite, que são estabelecidas pela Instrução Normativa número 62, onde ela estabelece que o leite deverá ser analisado por pelo menos uma vez por mês em laboratórios credenciados para o monitoramento dessa qualidade. E entre as análises estão a contagem bacteriana total, CBT,
a contagem de células somáticas, CCS, que é uma das análises feitas para detectar a mastite, determinação dos teores de gordura, lactose, proteína, sólidos totais, sólidos desengordurados e a pesquisa de resíduos antimicrobianos. Pode passar. Então, quanto ao fornecimento de correta alimentação às vacas. A alimentação ela vai influenciar diretamente na qualidade e quantidade de leite produzido na propriedade. Portanto, as vacas elas devem receber uma alimentação equilibrada, à base de alimentos volumosos, como pastagens, silagens e fenos, que sejam de boa qualidade, e alimentos concentrados, que é a suplementação que vai auxiliar na qualidade do leite das vacas. Pode passar. Evitar a contaminação do leite por medicamentos veterinários. Então, o leite com resíduos de medicamentos veterinários, eles não devem ser comercializados, porque ele pode trazer prejuízos ao consumidor, como causar alergias, anemias, problemas no fígado, nos rins, problemas reprodutivos, e entre outros. E pode também desenvolver resistência em bactérias causadoras de doenças nos consumidores, causar a condenação e o descarte de uma grande quantidade de leite e produtos lácteos, e até impedir a exportação de produtos lácteos do Brasil para outros países. E existem algumas medidas para evitar a contaminação do leite por esses medicamentos, como aplicar medicamentos somente quando for recomendado pelo médico veterinário que dá assistência à propriedade. Quando houver tratamento das vacas com esses medicamentos, deve-se descartar o leite das vacas tratadas durante o prazo de eliminação do produto do leite escrito na bula do medicamento. Marcar as vacas tratadas para que todos que trabalham na propriedade saibam que esse leite deve ser descartado. Lavar bem os equipamentos e utensílios utilizados nos tratamentos todos os dias, né? E entre outras medidas que vão evitar que haja contaminação do leite. Pode passar. Quanto ao cadastro no laticínio, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou o Cadastro Nacional de Produtores de Leite, no qual as indústrias de laticínio devem cadastrar todos os produtores rurais que fornecem leite para ele. Uma vez cadastrado, o produtor ele passa a ser monitorado pelo MAPA enquanto produzir leite no Brasil. E mesmo que ele passe a vender para outra empresa, ele vai continuar sendo fiscalizado. Então, o MAPA vai fiscalizar a qualidade do leite em cada propriedade rural do país e vai garantir a qualidade dos alimentos e do leite. Ok. Agora nós iremos mostrar um pequeno vídeo o caminho do leite, da captação até a sua mesa da indústria de laticínios Mococa. O trabalho de captação de leite é suprir as necessidades da fábrica, da indústria com matéria-prima, que é o que chamamos de leite, né? Eu trabalhei em várias regiões fazendo esse trabalho, buscando novos produtores, desenvolvendo produtores de leite, trabalhando a questão da qualidade. E quando
comecei, a produção de leite tinha um perfil completamente diferente do que tem hoje. É o seguinte, aqui, quando eu entrei aqui, era tudo na mão. Eu comecei a tirar leite na mão, depois foi subindo. Nossa, não dá. Não tem como, né? Tirar leite de vaca, 25, 30 quilos na mão, não tem nem como, né? Não tem jeito. Na mão não consegue, na mão é muito difícil, hoje não dá mais não. Hoje é só na máquina, né? E eu trabalhei muitos anos, eu mesmo. Eu sou de 1950, então eu trabalhei bastante na mão. Mas hoje não dá mais não, hoje é só nas máquinas mesmo, não está em condições não. E isso foi mudando. No final dos anos 90, a gente introduziu a granelização do leite, que é simplesmente o processo do produtor ter um tanque específico nas suas propriedades para que esse leite pudesse ser resfriado e preservada a sua qualidade. Hoje o animal ele pasta também, mas a grande parte do leite produzido, a maior parte, provém dessas fazendas onde o manejo é mais intensivo. Só no pasto hoje, se for, a quantidade de leite é bem menor. Ela vai produzir, onde ela produz 30, 40 quilos, ela vai produzir 20, 15, né? No pasto. Essa é a diferença que eu vejo aqui, é isso aí. Uma vaca no pasto vai dar 15, 20 litros. Na ração vai dar 25, 30, 40. Compensa tratar, né? Primeiro processo, lavar o teto. Segundo processo, fazer o teste do jato, com 2 ou 3 jatinhos na caneca. O terceiro processo, o iodo, pré-dip, né? O quarto processo, dá um intervalo de 15 segundos, de 15 a 20 segundos para o iodo agir. Você tem que ter higiene. Higiene é essencial. Eu sempre digo, higiene tem que ter aí mesmo, não adianta. Lavar o teto, tem que lavar o teto, tem que secar bem secado para a ordenha. Já começa daqui do barracão, não adianta nada você fazer ali na ordenha, se aqui no barracão tá sujo. Então tem que ter higiene em todo lugar que você for fazer, todo lugar que você for trabalhar, principalmente em barracão. Qualquer coisa que você for fazer, eu acho, hoje, tem que ter higiene. Eu acho que é essencial. Nós temos um apoio técnico que vista e faz a fiscalização dessas instalações. Então o produtor, apesar da vaca ser um animal irracional e que não tem o aprendizado de bons modos, ele tem um manejo que proporciona a obtenção desse leite com a qualidade. E todo o processo é em circuito fechado. Hoje nós não temos, né? A Mococa não possui produtores que fazem ordenha manual. O essencial aqui é a limpeza da ordenha, você ter a vaca sadia. A vaca sadia. Você não vai pôr um leite aí. Aqui, a vaca ficou doente, nós já tira. Nós não manda mesmo. Aí sim que chega então a Mococa. O leite está preservado, está guardado lá no tanque de expansão. Chega nosso veículo coletor, que são os caminhões equipados com tanques isotérmicos para preservar a questão da temperatura. Esses tanques eles possuem uma mangueira atóxica que é conectada aos tanques de expansão para fazer o bombeamento. Hoje a Mococa não quer quantidade, ela quer a qualidade. Ela quer chegar com o produto com qualidade no estabelecimento comercial para você tomar o seu leite com qualidade. Não adianta você chegar lá e coletar um leite, chegar com o caminhão com o leite estragado lá na empresa. Não vai adiantar nada você fazer a coleta. E o que acontece? Você faz a análise do leite, você primeiramente, é uma análise mais simples. Aí você faz uma análise, tá? O leite está bom para você carregar no seu caminhão, daí você faz a coleta no caminhão. Antes de se fazer o bombeamento do leite, né, a transferência do leite dos tanques de expansão para os tanques isotérmicos, esse leite é analisado para ver se ele não teve nenhum problema, se ele não está ácido.
terá uma amostra coletada para as futuras análises de laboratório e, estando tudo isso ok, é medido o volume, anotado em documento específico, e esse leite vai então para dentro do caminhão. Aí o produtor já lavou as mãos, aí é por nossa conta. O caminhão então terá a missão que é de levar esse leite enfrentando as estradas até a indústria que muitas vezes está perto e às vezes está um pouco longe. Na verdade é um tempo chuvoso, após chuva, não chovendo, após chuva. Por quê? Porque a estrada vai ficando melosa, vai ficando lisa, entendeu? Então tem vários lugares que o caminhão nem vai. Às vezes já aconteceu de tombar caminhão, de bater caminhão, estourar para-choque, escapar. Isso aí é normal, isso aí, tempo de chuva você já sai preparado. Hoje está chovendo, oh meu Deus, que ilumine meu dia hoje aí, que eu faço meu trabalho em paz aí, mas a gente está sabendo que vai ter uma certa dificuldade. É isso aí, é um cooperando com o outro para que o serviço seja concretizado, porque não é só o serviço da gente, tem vários, envolve, não é só uma pessoa para que o leite chegue na caixinha, passa por muitos procedimentos antes. Então as pessoas que às vezes tomam leite falam, pô, leite gostoso e tal, mas eles não sabem, não têm noção do que é, da onde ele veio, do que ele teve que fazer para chegar até na caixinha. Chegando na empresa vai acontecer o quê? Vai passar por outro procedimento. Vai passar lá, vou bater a água no caminhão, vou derrubar o barro, tirar a poeira do caminhão, as mais grossas, vou encostar na rampa para descarregar. Antes do descarregamento, o que acontece? É feito outra análise do leite, para ver se o leite está compatível com o que eles querem. Se não tiver, o leite será descartado, para eles não serve. Após a chegada do veículo na fábrica, de ser higienizado, posicionado na plataforma de descarga, é coletada amostras de cada compartimento desse caminhão. Essas amostras vão nos dar indicativos de qualidade do leite. Ele nos atendendo, nós vamos descarregar esse caminhão. Eles vão ser encaminhados via tubos e bombas para serem pasteurizados de imediato. Após essa pasteurização, ele vai ser imediatamente resfriado, vai ficar entre 2 a 5 graus, e vai ser colocado em tanques. Nesses tanques, com capacidade de até 100 mil litros, vai ser formado um lote. Com esse lote eu consigo ter toda a rastreabilidade desse leite até quando eu vou fazer o produto final, que é a caixinha. Esse leite estando no tanque, resfriado e já padronizado, quando eu falo padronizado, significa que ele pode ter 3% de gordura, 1% de gordura ou 0% de gordura. Ou seja, leite integral, semi-desnatado e desnatado. De acordo com a produção do dia, esse leite, após liberação novamente pelo nosso laboratório central, atendendo todos os requisitos de qualidade físico-químico, ele vai ser esterilizado. Que é a esterilização? Nós vamos eliminar 99,999% de qualquer tipo de bactéria que possa estar viva no leite ainda. Dessa maneira, após a esterilização, também tudo enviado via tubulação, vai para uma outra máquina onde vai ser montado num papel especial que tem camadas de papel cartão, alumínio e polietileno. Nós vamos montar a caixinha. Quando a caixinha está sendo montada, recebe o leite de forma asséptica, ele é soldado, a caixinha é moldada e aí é encaminhada para ser colocado numa caixa com 12 unidades.
forma um pallet, e esse pallet com a numeração, com a hora que foi envasado, com o número do lote que ele foi formado anteriormente no beneficiamento, ele é encaminhado à estocagem. Espaço físico aqui, que logo após a fábrica, né, nós chamamos ele de centro de distribuição. Como o nome próprio diz, a gente faz a distribuição de todos os produtos da Mococa. Esse depósito ele serve para armazenagem tanto de produtos como leite, das 3 linhas que nós temos, né, integral, semidesnatado e desnatado. E ele também serve para uma área de separação de produtos. Então, através do pedido, eu tenho acesso à quantidade de cada caixas, onde a gente faz uma prévia dessa separação. Dessa separação é feita uma nova conferência antes de embarcar e quando entra no veículo faz uma nova conferência. Então assim, pode acontecer, mas o risco é muito pequeno de uma falha de um produto ser errado para um cliente. Dá bastante trabalho, mas a gente faz isso com muito carinho, porque é um produto muito delicado. O leite ele não pode ser tratado como você carrega outro tipo de materiais, químicos, cimento, tem condições de ferro, não, ele tem que ser delicado. E nós temos que vender essa filosofia tanto para a nossa equipe, que vai tanto de operador de empilhadeira, administrativo, acompanhamento de entrega, o pessoal que limpa, que faz a limpeza do depósito, até as nossas transportadoras, que são os nossos parceiros. Uma vez que a indústria produz o leite, ela tem que estar com esse produto o mais rápido possível na gôndola. E hoje o supermercadista ele tem um estoque muito rápido. Ele não faz estoque de grandes quantidades. Ele faz um estoque para venda de 5, 6, 7 dias no máximo. Bom, o leite hoje ele é negociado, a gente negociamos direto com a Mococa. Ele é entregue aqui via caminhões, são paletizados, é descarregado aqui no supermercado, vai para um estoque nosso, vem para a área de venda. Vai sendo abastecido conforme a venda, conforme vai diminuindo os estoques, são feitos novos pedidos e esses pedidos vão sendo entregues da mesma forma, com caminhões em cima de paletes e aonde que vai sendo comercializado. Então esse braço aqui, ele serve para agilizar o processo na cadeia de distribuição. Então diariamente nós vamos até a Mococa, a gente faz a coleta da carga, digamos que fechada. Então a gente coleta em média 3.000, 3.500 caixas de leite por carreta. A gente está coletando uma média de praticamente de 10 carretas ao dia e tem um pulmão de 35.000 caixas de leite. Constantemente a gente é auditado, a gente é vistoriado pelos gerentes e coordenadores da Mococa para saber se os processos estão bem definidos. Então hoje a Mococa ela não está preocupada só na produção, mas com toda a cadeia e malha, como é distribuído o produto dela até que chegue no cliente. Hoje é o primeiro leite que é vendido na cidade. Aqui a gente tem o número 1 nosso em termos de leite, o HT, que é o que está mais sendo comercializado. Nós já estamos aí com a Mococa há 1 ano e meio e eu digo para você assim, é um excelente produto. Eu recomendo o produto e eu digo sem medo, eu consumo o produto Mococa dentro da minha casa. O leite ele tem que ser tratado com carinho, o leite ele tem toda uma responsabilidade, ele tem um cuidado de manuseio que precisa, porque eu sirvo isso para os meus filhos e com certeza a dona de casa serve, coloca isso na mamadeira para os filhos dela. É prazeroso poder participar da proteção de um produto tão nobre que ajuda na sustentação da vida, que fornece vitaminas, proteínas, que ajuda na sustentação ou recomposição da saúde das pessoas. É uma coisa que nos deixa assim, bastante lisonjeados participar dessa cadeia, né? Poder dar uma contribuição. Garantir que cada um receba na sua casa um produto tão seguro. Isso é um prazer. Ah, rapaz, é que isso, por isso que a gente faz com todo o carinho possível, com todo o profissionalismo. Por quê?
porque tanto a família da gente toma, como várias famílias tomam leite. Então tem que ser um trabalho muito... para a gente ter orgulho do que a gente faz. Eu gosto do que eu faço, entendeu? Então eu procuro fazer da melhor maneira possível, até melhor do que eles esperam de mim, eu procuro fazer, entendeu? Aí ele se sente muito orgulhoso de saber que saiu o leite aqui da propriedade, uma chacrinha pequena, mas o leite aqui, leite bom. É leite bom. Então nós aqui ficamos muito contentes. Eu vejo a propaganda aí da televisão, quando aparece aí, falou, o nosso leite também tá junto aí. Muito feliz. Tenho orgulho de trabalhar. Tenho muito orgulho. Muito feliz de trabalhar aqui, né? Mexer com gado, eu gosto mesmo. Você até me desculpe, eu me emociono um pouco, mas é gostoso. Eu sinto uma emoção muito grande em poder produzir no meu trabalho o alimento que muitas vezes eu coloco na mesa para minha família e para os meus filhos. Muitas profissões levam coisas boas para as nossas famílias. Umas levam roupas, outras equipamentos eletrônicos, mas a minha, eu tive a felicidade de trabalhar com leite, uma das coisas mais nobres que você pode pôr numa mesa. Então, para mim, é motivo de muito orgulho poder fazer parte desse trabalho. Agora vamos falar um pouquinho sobre produção de queijo. É importante a gente começar falando de dados do mercado global. Nós temos que em 2019 a produção global de queijos ela teve um aumento aí de 2,3%, gerando cerca de 114,1 bilhões. O Brasil ele herdou essa tradição de países como Itália e França. E a produção, nós sabemos que o Brasil tem uma grande influência europeia por conta do descobrimento. E a produção de queijo, ela acontece em todas as regiões do país e o destino tem cerca de 60%. O destino desse queijo ele é feito com cerca de 60% do leite informal, estimado aí em 10 bilhões de litros, ou seja, 6 bilhões de litros desses 10 bilhões são utilizados para a produção de queijo, são transformados em diferentes tipos de queijo. Esse dado de produção de leite ele é anual. Sobre importação e exportação, eu estava olhando alguns dados e tem-se que em 2015 o Brasil ele importou cerca de 21,550 toneladas de diferentes tipos de queijo. E a gente exporta 2,522 toneladas. Então, isso nos coloca como importadores de queijo, no caso, importadores de lácteos. A origem das importações, no caso, foi na Argentina, com cerca de 50%, e no Uruguai, com cerca de 36%. A gente também importa de países como Holanda, Alemanha, Itália, França. E o Brasil hoje tem cerca de 25% da produção nacional
ocorrendo em Minas Gerais. Como que é feito esse processo? Basicamente, gente, o queijo ele é formado a partir da coagulação do leite. E aí ocorre uma formação de massa sólida da separação da parte líquida do leite. A partir dessa base, diversos outros processos podem gerar os diferentes tipos de queijo que a gente conhece. Tudo inicia na matéria-prima. O primeiro passo para a fabricação do queijo é escolher a matéria-prima. Isso é, o tipo de leite que será utilizado. Os cuidados, como a Cláudia explicou anteriormente, têm início lá na alimentação dos animais, no manejo do gado, no cuidado na ordenha e no transporte, para que o leite ele tenha boa qualidade. Logo em seguida, nós temos a pasteurização. Na pasteurização, ocorre um processo no qual o alimento ele é aquecido a determinada temperatura e logo em seguida ele é resfriado a uma temperatura muito inferior à anterior. Com esse aquecimento e resfriamento, os micro-organismos presentes no alimento, no leite, são eliminados. Depois nós temos o processo de fermentação ou acidificação. Em algumas literaturas vocês vão encontrar como acidificação. Nada mais é do que o passo do que eles chamam de metamorfose do leite. O queijo ele é acidificado, ou seja, ele fica mais ácido pela fermentação de lactose. Na fermentação por lactose, são produzidos ácidos láticos. Ou ela também pode ocorrer por adição de algum ácido, como vinagre, ou então suco de limão, por exemplo. Tem também o processo, logo em seguida tem o processo de coagulação, que é a etapa em que o leite se torna um gel, ele fica parecendo um pudim bem frágil. Microscopicamente falando, as proteínas do leite, elas perdem a estabilidade e se juntam formando uma rede de gordura, uma rede que prende gordura. Isso ocorre sob a ação do coalho, que é uma enzima originada lá no bezerro, lá no estômago dos bezerros. O tipo de coagulação, ele influencia diretamente na textura da massa de queijo. E em seguida nós temos o soro. O soro, né, depois de coagulado, depois de passado pelo processo de coagulação, o leite ele deve ser desidratado, isso é chamado de dessoragem ou retirada do soro. O ato de separar ou drenar o soro do leite da parte sólida, e aí logo em seguida nós temos aí o queijo. Para classificar melhor, né, os tipos de queijo, que existem centenas, nós temos alguns critérios. Dentre eles, o tipo de leite utilizado, que pode ser leite integral, leite padronizado ou desnatado. O animal de origem também influencia bastante, que pode ser vaca, pode ser cabra, pode ser búfala, pode ser ovelha, e tempo de maturação e quantidade de gordura presente. De acordo com essas características, os queijos eles são caracterizados em diferentes tipos. Esses diferentes tipos são os que a gente encontra nas prateleiras dos supermercados. Por isso que, geralmente, quando a gente vai comprar queijo, a gente encontra queijo cottage, queijo ricota, requeijão, mussarela, cheddar, que a gente encontra muito em pizza quando pede, gorgonzola, parmesão, dentre outros, que é bem fácil de encontrar aí no supermercado. Agora nós vamos assistir um vídeo intitulado de Queijo, o passo a passo da produção, onde vocês vão acompanhar aí desde a ordenha até o passo de que ele chega na mesa dos brasileiros. Você já parou para pensar no seu dia a dia, um dia comum na sua vida, quantos derivados de leite você consome, inclusive ele mesmo? Leite, iogurte, queijo, manteiga, enfim, é uma enormidade a quantidade de queijo que a gente come. E uma coisa começou a me incomodar, da onde vem todo esse leite? Como todo esse leite é tratado até chegar na queijaria? O que faz uma mussarela não ser um queijo prato? O que faz um brie não ser um gorgonzola? Tudo
O gosto de um queijo, o que ele vai ser, começa com a raça da vaca. Algumas raças, elas têm um glóbulo de gordura maior ou menor, o maior ou menor teor de proteína, uma estrutura de proteína diferente, por aí vai. Depois disso, é como esse animal é criado, onde esse animal vive e o que ele come. Se ela é bem alimentada com vários tipos de grama, de ervas, de mato. A qualidade da água que ele bebe, quantidade de minerais no solo, altitude, temperatura, umidade, todo o ambiente que o animal vive vai estar relacionado à qualidade do leite, ao sabor do leite que ele vai produzir. Daí outras coisas importantíssimas para se criar um queijo. O coalho, que é o que faz o leite coalhar e depois virar queijo, e o fermento lácteo. O coalho é uma substância que vai promover a coagulação do leite, a formação da coalhada, daquele flan, que é a continuação do processo de fabricação. Depois que você coalha esse leite, ele já meio que você drena, ele vira um queijo fresco. Para alguns tipos de queijo, você obrigatoriamente precisa colocar o fermento. Tá. O que é o fermento? Ela é uma concentração de bactérias específicas que vai mudar a estrutura ali para você poder fazer. Cada um vai dar uma característica específica para aquela massa coalhada que vai virar o queijo. Influenciar no aroma, na textura, no sabor, produção ou não de olhadura. Então tem uma gama infinita de fermentos que podem ser combinados entre si. Existe dois tipos de queijos, duas linhas, né, de fazer queijo de verdade. Tem os não pasteurizados e os pasteurizados, né, que é o quê? É você começar a produção do queijo com leite pasteurizado, que é o leite aquecido para matar todos os micro-organismos, ou com leite cru. A diferença é que no leite cru a gente mantém as características, a flora nativa que está presente ali no leite, e essa quantidade de micro-organismos não é passível de replicação industrial. Queijos de leite cru tendem a ser mais complexos no aroma e no sabor, porque você está trabalhando com material bruto, você não matou nenhum micro-organismo e nada que está presente naquele leite, você tem que trabalhar com todos eles a seu favor. Agora, para ter um queijo mais complexo, um queijo mais aromático, com características sensoriais mais profundas, você precisa passar por outros processos, que é a cura. A cura do queijo é o tempo que ele vai ficar descansando em temperaturas e umidade controladas para poder, na verdade, fazer o seu processo de maturação e secagem. E isso altera o sabor final? Altera o sabor final e principalmente a consistência. O que acontece é que queijos curados tendem a ser um pouquinho mais caros porque eles demandam mais tempo, né? Imagina um queijo que ficou curando numa cave 12 meses, 18 meses com alguém virando o queijo todo dia para ele não embolorar, para ele envelhecer com os dois lados do mesmo tamanho. É um trabalho humano muito maior. Os animais leiteiros podem receber hormônios para aumentar a lactação. Eles são ministrados basicamente para aumentar o lucro de quem produz, porque quanto mais leite, mais dinheiro. Daí a gente tem um problema. Enquanto os bons produtores fazem 2 ordenhas no máximo por dia, tem produtores que fazem 3 e alguns tratam o bicho como uma maquininha e fazem até 4. Daí acontece algo que é muito comum em animais leiteiros, especialmente vaca, que é a mastite. A mastite é uma inflamação da glândula mamária que começa no teto e pode depois ascender e se espalhar pelo corpo da vaca. E aí você precisa de usar antibiótico, enfim, você vai ter que fazer tratamento com químicos realmente. O que se faz para diminuir essa mastite nas vacas leiteiras? Primeiro é ordenhar uma quantidade de vezes decente por dia, 2 vezes no máximo. A segunda é ter um processo de higienização na ordenha. Então, a vaca está lá no pasto, elas são recolhidas 2 vezes por dia para fazer ordenha. Essa ordenha é mecanizada. São terminais que se acoplam nos tetos e que tem o grau de vácuo controlado para não machucar o animal. Então, nos bons produtores, antes de fazer essa ordenha, o teto é higienizado com antibactericida, porque você percebe que a vaca está no mato, a vaca faz cocô enquanto está sendo ordenhada, e antes de sair para o campo de novo,
é higienizada novamente. Então é bom a gente lembrar toda vez que for comer um queijo, ou tomar um iogurte, ou tomar um copo de leite, o processo inteiro que tem por trás disso, né? Não é pouca gente envolvida, não é pouco animal envolvido, então tem que se ter uma consciência de se consumir menos e melhor, porque a gente é o que a gente come, e se a gente não se preocupar com isso, ninguém vai se preocupar. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Agora a gente vai entrar na parte de iogurte. Vamos lá, vamos começar conceituando. O iogurte, ele é um produto fermentado por micro-organismos específicos. Ele possui composição rica em nutrientes e, devido ao processo fermentativo, há consumo da lactose, sendo por isso um excelente substituto para quem tem intolerância ao leite in natura. A produção, o processo de produção. O processo de produção ele é simples e permite que muitos sabores e ingredientes, como cereais e mel, sejam adicionados, elevando assim a variedade de produtos no mercado. Esses produtos, eu coloquei essas marcas aí porque são os que a gente encontra com mais facilidade quando a gente vai ao supermercado. Quais os benefícios? Melhora a flora bacteriana, melhora o trânsito intestinal, combate a fermentação dos alimentos, fornece cálcio e fósforo para o organismo, promove o aumento de massa muscular, aumenta as defesas do organismo. Como que é feito? O leite, que pode ser integral, desnatado ou semidesnatado, todo esse processo aí gera, como eu falei anteriormente, é o que vai elevar a qualidade. Nós sabemos hoje que a indústria fitness utiliza bastante material desnatado, né? Então, o material desnatado geralmente é para consumo com menor taxa de gordura. Aí, basicamente, ao pegar o leite, é colocado numa panela, adicionado o leite em pó desnatado, pode adicionar açúcar, aquecer. O aquecimento é feito aí a 83 graus Celsius por 10 minutos. Depois esse material é resfriado, né? O iogurte é resfriado, a 42 graus Celsius. É adicionado aí, ele ainda estava em processo de leite, depois é adicionado o iogurte natural na proporção de 2%. E o iogurte natural já possui as bactérias, ou seja, o fermento, na proporção ideal. Depois é colocado numa panela, misturado em uma caixa de isopor, colocado água a 45 graus Celsius em volta da panela e deixa ele em repouso. Aí é preciso checar regularmente o ponto final, né, que é quando se forma uma massa firme e consistente. Isso deve ocorrer entre 3 e 4 horas. Após isso, ele é resfriado. E aí, adiciona os sabores que a gente já conhece, como morango, chocolate. Aqui em Altamira, acho que é na Maná, se eu estiver errada, a Cláudia pode me corrigir. Tem alguns que são de maracujá, cupuaçu, que são bem gostosos. E colocar em embalagem. A embalagem fica a critério da empresa, né, da marca, que vai fornecer o produto. E existem diferentes tipos, que vão desde copinho até garrafas. Hoje em dia, a indústria está investindo bastante em coisas práticas, que você possa levar para qualquer lugar e comer uma refeição rápida. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Acompanhe aí o canal. Durante a semana vai ser postados vários vídeos com diferentes tipos de tecnologia de alimentos. E acompanhe também as palestras e transmissões ao vivo, que vai ter bastante, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.